Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, tô aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu, na verdade, não gosto assim de me aproveitar dessas situações, porque essas situações sempre envolvem pessoas, né, famílias e etc, etc. Mas eu queria pontuar aqui com vocês algo sobre essa cantora, né, lá de Salvador, da Bahia, que o marido, né, o marido matou. E eu gostaria de comentar, se você olhar ali no canal do Fala Zion, é de Santa Catarina, um pastor, né? É um pastor mais ou menos, não digo assim que nem eu, mas assim, mais ou menos na mesma linha, que também abandonou a hipocrisia, o sistema. E ele com certeza, né, era uma pessoa bem mais, como é que eu vou dizer? Bem mais assim, desenvolvida, né, do que eu. E com certeza deve ter pastoreado igrejas maiores, né? E com certeza se cansou, né? Se cansou da hipocrisia, porque o sistema chegou a um ponto de hipocrisia que acaba que tudo é mascarado. E isso aí, né? Isso aí que foge do controle, gente, isso aí é um, como é que eu vou dizer? Isso é o mínimo que sai do controle. Possivelmente o cara se achava, né? O cara, o tal, né? E esse cara é pastor, né? Pelo menos pregava, pelo menos se apresentava como pastor lá na Bahia. E o que eu vou dizer para vocês? Que isso é só um pontinho do que acontece dentro das igrejas. Porque a igreja acaba que está mascarando tudo, não está tratando os problemas. Não está tratando os problemas. E eu digo isso sem medo de pecar, porque uma das coisas que me fez anojar o sistema é que eu, né, toda vez que eu ia pregar, Deus sempre trazia, tirava debaixo do tapete esse tipo de coisa. Traições, adultério, mentira, feitiçaria. Deus começava a trazer para fora. Cansou. Cansou de dirigente do coral sair chorando porta fora da igreja. Entende? Porque eu nunca brinquei com meu Deus. Nunca brinquei. O momento que eu resbalava ou pensava em resbalar, né, eu já saía fora. Eu nunca brinquei com Deus. Nunca. Então Deus sempre me usou. Sempre me usou. Para trazer à luz aquilo que estava escondido. E o que acontecia? O que acontecia? Não, não pode. Está acusando. O Espírito de Deus não acusa. Então, a igreja acostumou a colocar para debaixo do tapete a sujeira. As pessoas não são tratadas. E isso aí aconteceu. Deixa eu só tirar aqui da frente o botãozinho aqui.
Isso só aconteceu, gente, porque fugiu do controle. Porque geralmente eles dão um jeito de atabafar. Leva o cara lá, conversa com o cara, faz perdoar, ou então... Eles sempre dão um jeito. Né? Sempre dá um jeito. E aí é que tá o erro, aí que mora o perigo. Porque agora, né, tá vindo à tona que possivelmente a mulher tinha traído ele, que ele já tinha traído a mulher. E isso, gente, rola a lá vão ter. A lá vão ter. Por que eu chegava nos lugares e quando eu saía eu ficava mal falado? Por não ceder. Por não ceder. Porque eu sempre pensei, se é para mim ser sem vergonha, andar com uma mulher e com outra, então eu vou pro mundo. Acho que o pecado, o dano vai ser menor. Então eu nunca caí. E sempre preguei o que Deus mandou pregar. E aí, ao invés dos pastores ficarem felizes, eles reclamavam. Não, porque o pastor Silvio, porque o pastor César, porque o pastor isso, porque o pastor prega assim, prega assado. Mas, gente, é por isso que eu digo que a igreja hoje é um barril de pólvora. É um barril de pólvora. Geralmente, principalmente essas igrejas grandes, o pastor que assume um pepino. Isso estou falando de que o cara já não tenha caído, né? Que se o cara é igual, só vai administrar a situação. Mas aí administra aqui, administra ali, administra de cá, daqui a pouco sai do controle, que nem saiu agora. O cara não procurou o pastor, né? Um sujeito. Vou falar aqui uma coisa que vocês vão ficar estarrecidos. Um sujeito andou com uma menina da igreja, a menina ficou grávida. E aí, já sabe como é que é, né? Aí, chamaram o sujeito lá, porque o sujeito cantava, era obreiro. E aí, chamaram a atenção do sujeito. E disseram para ele, por que tu não foi num cabaré? Se não tinha dinheiro, era só pedir que nós te dava. Pasmem. Esse é o meio. Esse pastor até já faleceu, acho, que já era velho. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, se eu não tivesse feito prova com Deus, e Deus não tivesse se manifestado na minha vida, olha, há 40 anos atrás, eu já tinha despencado e já não acreditava mais em nada. Porque isso que eu estou falando aqui é coisa de 40 anos atrás. Agora imagina como não está hoje. Aí depois eles vêm dizer, não, esse cara não era pastor, porque aí eles não querem sujar o nome da igreja. Mas tem o cara, esse cara que matou aí a Sara Mariano, ele tem um canal no YouTube com quase 300 mil inscritos. Tem vídeo à torta e à direita dele pregando nas igrejas. Entende? Então é o que eu digo. As pessoas... Imagina você, um sujeito desse botando a mão na sua cabeça, o que não vai acontecer? Que um sujeito desse é maldito. Eu estava dizendo para minha esposa, olha, eu já fui ignorante. Mas eu jamais faria uma coisa dessas hoje, né? Com a idade que eu tenho. E até mais tempo atrás. Por quê? Porque a minha esposa hoje não é só minha esposa, ela é mãe dos meus filhos. Imaginem, gente, como é que não está a menina. A menina, a filha.
E o sujeito ainda tentou enganar até o fim. Eu não estou metendo pau em cima dele, nem nada, mas eu estou falando aqui, metendo pau em cima do sistema. Existem culpados por isso. Colocam qualquer um a pregar, colocam qualquer um a cantar. A pessoa comete o deslize, mas porque o nome dela está lá em cima, não, vamos abafar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é isso que está provocando a ira de Deus. É isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que se é os últimos tempos, vai vir à tona coisas absurdas. Coisas não de gente pequena, porque isso aí é coisa de gente pequena. Vai vir à tona coisa de gente grande, gente famosa, gente que prega da boca para fora, mas não vive o que prega. Eu já tive arranca-rabo com um líder meu, até por causa do vinho. Porque a Bíblia não diz que não pode tomar vinho. A Bíblia até diz que Jesus bebia vinho. Então a hipocrisia é que está levando a tudo isso. A tudo isso. E Deus não está mais dentro dos templos. Porque Deus não pode entrar dentro dos templos. Por causa da sujeira. Por causa da hipocrisia. O Espírito Santo não entra num lugar assim. Não pode. É impedido. E quando alguém é usado pelo Espírito Santo e entra num lugar assim, é uma vez só. Que eles não chamam mais. E ainda denigrem a imagem daquele que Deus usa. Eu digo uma coisa. Se não houver um arrependimento muito grande da parte desses líderes que aí estão hoje, eu estou falando de gente pequena, não. Estou falando de gente grande. Eu não sei o que vai ser. Não do Brasil, mas dessa terra. Porque isso está em todo quanto é lugar. Todo lugar. Parece que é o mesmo espírito que habita, que tomou conta das denominações e que administra tudo. E isso aí vai vir à tona de gente que disseram que se matou e não foi. Gente que apareceu enforcada, mas não foi a pessoa que se matou. Vocês vão ver que Deus vai trazer à tona. Oremos por esta família, tanto de um lado quanto de outro, porque é um choque para todo mundo. E não vamos nos vangloriar, porque ninguém está livre. Ninguém. E tenhamos misericórdia uns dos outros. E que bom que a gente se ame de verdade. Eu fico olhando na internet ali e analisando, só através da internet, quanta falsidade. Olha lá para ver. Olha para ver os views, os vídeos desse casal aí, fazendo de conta. Ele dando conselho de casal ainda. E é isso aí. Uma hipocrisia sem tamanho. Uma falsidade anojante. Meu amor para lá, meu amor para cá, tudo fingimento. Um bando de traidores. Porque aprendem com seus líderes a ser o que são. Forte abraço, tchau, tchau, até mais.